Salve alvinegros, alvinegras e amantes do futebol, que respeito a estrela solitária de General Severiano, sejam muito bem-vindos ao canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, como eu havia dito no vídeo anterior, eu queria fazer um vídeo específico em relação à real possibilidade que a gente tem agora do Botafogo jogar sem um centroavante de origem, certo? Porque eu já dei detalhes em relação à lesão do Tiquinho. Quem não está por dentro, quer mais informações, dá uma passadinha no vídeo anterior aqui em cima, que eu falei os detalhes ali do o que foi a lesão, quanto tempo ele vai ficar fora, essas informações. Dê uma passadinha lá que eu não vou me alongar nisso aqui. Eu quero falar da situação em si de, nesse momento, não termos para o time titular do Botafogo centroavantes de origem, né? Já que Tiquinho lesionado, Matheus Nascimento lesionado e Janderson foi vendido ao Vitória, né? Então, vamos lá. Vamos começar por um ponto assim que tem sido bem forte nas redes sociais, que eu percebi, que é em relação a muita gente tem falado que foi falha de planejamento, né, do time. O time não pode chegar a um ponto sem ter nenhum centroavante de origem quase na metade da temporada, né? Que a gente está finalizando abril, indo para maio nesse momento. Bom, pessoal, eu penso da seguinte forma: eu não acredito que o Janderson fosse render ou fosse encaixar nesse estilo de jogo. Porque assim, com todo respeito ao Janderson, eu também não achei um erro vender ele. Todo respeito ao Janderson, ele era um cara muito raçudo, sempre tentou honrar a nossa camisa, nunca jogou de sacanagem. Eu respeito ele por isso. Porém, no meu ponto de vista, ele era um jogador muito limitado. Era um atacante muito limitado. Eu não consigo ter convicção que ele iria conseguir render nesse estilo de jogo tão tático, tão estratégico, ali, tanta movimentação, tanto ataque de espaços ali, inversões de posição ali. No meu ponto de vista, isso exige uma certa, vai muito além do físico, existe uma certa inteligência tática, inteligência técnica. E eu acredito que o Janderson não conseguiria se adequar a isso pelo que ele mostrou no nosso Botafogo do ano passado para cá. E assim, por ele ser um jogador muito limitado, a gente teve uma baita oportunidade de mercado, porque nós pagamos 250 mil no Janderson e vendemos por 5 milhões. É um jogador que, para mim, foi muito bem pago. Eu não tenho convicção que se a gente segurar, a gente conseguiria vender por mais que 5 milhões, ou mesmo por 5 milhões, daqui a alguns meses. Assim como fomos muito espertos ali numa baita oportunidade de negócio para trazer o Cuiabano, do Grêmio, lateral direito, que aproveitamos ali o último dia da janela de transferência nacional aqui, que o Grêmio estava lá batendo cabeça, não renovava, e o Botafogo foi lá e fisgou o cara. No meu ponto de vista, um grande jogador, foi uma grande compra do Botafogo também, muito boa. Assim como fizemos uma compra do Cuiabano, para mim, fizemos uma grande venda do Janderson, que, como eu falei, eu não via ele com nível, com técnica para jogar no atual momento do Botafogo, e não acredito que ele encaixaria nesse estilo de jogo do Arthur Jorge. O primeiro ponto é esse, então eu não vi como um erro a venda do Janderson. Ponto 1. Ponto 2. Teríamos Tiquinho e Matheus Nascimento. Era para termos dois centroavantes. Claro, níveis bem, desnivelados ali. Porém, o Matheus Nascimento estava até começando a fazer uma boa partida contra o Atlético Goianiense, e o cara se machuca com 20 minutos do primeiro tempo. É uma coisa assim que, se for pegar em dados, meus amigos, em 3 jogos perdemos 2 centroavantes nos últimos 3 jogos. Isso é uma coisa que é longe de ser normal em qualquer time do mundo, não é nem time aqui no Brasil, é um time no mundo. A gente tem um baita no azar de perder os 2 centroavantes em 3 partidas. E assim, o primeiro ponto é esse. Eu não concordo em falar que foi falha de planejamento, que o Botafogo escorregou no tomate ali para chegar a esse momento ficando sem centroavante. Eu acho que tivemos realmente mais azar do que qualquer outra coisa. Uma coisa que é incomum no futebol. Um time perder os 2 centroavantes em 3 jogos. Agora, esse é um ponto. Agora o outro ponto. O nosso Botafogo consegue jogar sem centroavante? Sem um centroavante de origem? No meu ponto de vista, consegue.
o Botafogo do Arthur Jorge, consegue. Se fosse o Botafogo de antes, do Fábio Matias, o Botafogo do Thiago Nunes, o Botafogo do ano passado, acredito que não, porque o Tiquinho era crucial e o pivô que ele faz no nível que ele faz, para mim, ninguém mais no Brasil faz. Eu não digo que ele é o melhor centroavante em todos os aspectos, mas no quesito pivô e criação de jogada, para mim ele é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Para mim, a função que ele desempenha em altíssimo nível, ninguém faz. Porém, no meu ponto de vista, o Botafogo, antes do Arthur Jorge, era muito mais refém de um centroavante de origem e dessa função do Tiquinho de pivô do que é hoje. Tivemos poucas partidas. Tivemos as últimas 3 partidas muito convincentes, né? Do Botafogo do Arthur Jorge. Agora vamos ter uma grande prova amanhã. Contra o nosso rival, contra o Flamengo. Contra uma equipe mais forte que as anteriores que nós jogamos. Vamos ver como vai ser essa dinâmica ali. Mas o Botafogo atual, para mim, dá para jogar sem centroavante. Porque vamos pensar, meus amigos. Temos uma linha de... O próprio Tiquinho. Vamos usar o próprio Tiquinho como exemplo. O próprio Tiquinho não vinha sendo centroavante no Botafogo do Arthur Jorge. Vocês viram o tanto que ele volta para recompor defesa, o tanto que ele vai para o meio campo. Ele está voltando muito mais do que ele voltava com os outros técnicos anteriores. O Tiquinho tem feito uma função mais de falso 9/segundo atacante do que de centroavante também. No último jogo contra o Universitário tivemos a entrada do Eduardo, que no primeiro tempo não se adaptou muito bem, porém no intervalo ali com as conversas com o Arthur Jorge, com a engrenagem do time ficando mais organizada ali, fez uma partidaça no segundo tempo, o Eduardo. O próprio Júnior Santos, ele está tendo liberdade total ali no setor de ataque. Ele, apesar de ele render muito mais de ponta direita, porém ele está tendo liberdade de ir para a ponta esquerda na hora que ele quer, de aparecer como um falso 9, ele aparecer como um segundo atacante. A jogada que ele fez pro primeiro gol do Eduardo contra o Universitário, para mim ele fez uma função de segundo atacante ali, naquele posicionamento que ele estava. Então, o estilo de jogo atual, com os 4 avançados ali na frente, com o Arthur Jorge, a gente não joga com centroavante de origem. O Tiquinho, que seria o centroavante de origem, não jogava de centroavante. Então, essa dinâmica nova, dos 4 na frente ali, movimentação, troca de posição para tentar deixar a defesa adversária perdida, no meu ponto de vista, a gente não necessita de um centroavante de origem nesse momento, para essas próximas partidas. Eu acredito que a gente precisa de um centroavante no meio do ano. Vai chegar Igor Jesus, vai ser um centroavante de origem, e daria para pensar até em mais, dependendo de como essas lesões continuarem, porque o próprio Matheus Nascimento quer ficar fora 4 meses. A nível de elenco, para mim nós precisamos sim de centroavante de origem. Inclusive precisa dar um leque maior para Arthur Jorge para montar versões de Botafogo diferentes. Para elenco precisamos sim de centroavante de origem. Porém, pro time titular, pro futebol que está sendo desenvolvido pelo Arthur Jorge nessas próximas partidas, eu acredito que a gente não ter um centroavante de origem não vai ser algo assim tão catastrófico como seria em alguns meses atrás ou mesmo no ano passado. Eu tenho esperança que mesmo sem o Tiquinho nessas próximas semanas, a gente consiga desempenhar um bom futebol e conquistar bons resultados devido a essa nova dinâmica do Botafogo, de 4 jogadores avançados, troca de posição, praticamente ninguém fica de centroavante cravado, cada hora é um ali, Eduardo, Júnior Santos, Luiz Henrique, Savarino. Não sei se o Jefinho vai entrar no outro jogo, depende de quem joga ali. Essa mobilidade toda ali, a gente praticamente não tem um centroavante cravado ali, pivôzaço ali, no meio da área. Então, acredito que temos sim condições de evoluir e apresentar um bom futebol mesmo sem um centroavante de origem. Essa é a minha resposta final, meus amigos. Agora deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acham, vocês concordam, vocês discordam, tem outro ponto de vista importante que eu não citei. E claro, né, quem puder valorizar meu trabalho, deixa o like, compartilhe no grupo de Botafoguenses, outras redes sociais, que é importante para o YouTube ver o quanto quem fala e quem ama isso aqui. A estrela solitária de General Severiano tem muito peso, tem muito valor. Um grande abraço a todos vocês. Não se compara, é diferente. Saudações alvinegras. Valeu!